Morador de rua faz gesto emocionante ao milionário em coma e revela transformação surpreendente. Jorge, um morador de rua de 35 anos, caminhava pelas ruas barulhentas de São Paulo como se aliasse à própria cidade, um eterno vai-vem, mas em seu olhar havia esperanças latentes. Ao seu lado, seu melhor amigo Santos, um cachorro vira-lata que sempre o acompanhava, balançava o rabo de forma animada, como se sentisse a animação do dia. Era mais uma manhã ensolarada e Jorge estava com seu carrinho de balas, vendendo pequenos pacotes que ele mesmo amassava em papel. Para ele, cada venda era uma vitória, e o sorriso de uma criança ao receber uma bala era o maior pagamento que ele poderia ter então. A vida de Jorge mudou quando ele escutou a conversa de alguns desconhecidos em frente ao hospital. Falaram sobre Ricardo, o milionário adorado, que havia se acidentado e estava em coma. As palavras flutuavam no ar como folhas secas, mas trouxeram uma nova perspectiva a Jorge. Ele se lembrou das vezes em que olhava para os prédios luxuosos e sonhava em um dia poder ter uma vida diferente. Mas mais do que isso, era a fragilidade da vida que o tocou. Ele sentiu uma onda de empatia por aquele homem que tinha tudo, mas que, assim como ele, poderia perder tudo a qualquer momento. Com o impulso que veio do fundo de seu coração, Jorge decidiu escrever uma carta destinada a Ricardo. Ele queria que o milionário soubesse que não importava quão escura fosse a sua situação, ainda havia esperança. Entre lágrimas e entusiasmo, ele despejou em papel suas lutas diárias, suas dores e suas pequenas alegrias. Ao terminar, Jorge olhou para Santos, que parecia entender a importância daquele gesto. Vamos juntos entregar isso, ele disse, confiante. Ao longo do tempo, a história de Jorge ganhou as páginas dos jornais. Ele, o morador de rua, tornou-se uma figura admirada e respeitada por muitos. Entretanto, nem todos os olhares eram de apoio. Algumas pessoas viam nele uma oportunidade de lucrar, mas Jorge, com seu jeito simples e honesto, sempre reafirmava que a dignidade não tinha preço. Ele percebeu que sua história poderia ser uma luz para outros como ele, que viveram à margem da sociedade. E foi assim que num belo dia ensolarado, Ricardo acordou. Ele abriu os olhos e logo notou algo ao seu lado, a carta de Jorge. Aquelas palavras, escritas de forma sincera e cheia de vida, balançaram seu mundo. Ele estava acostumado com o sucesso e a riqueza, mas aquelas palavras o ajudaram a ver que, em vez de ser apenas um milionário perdido na rotina, ele poderia fazer a diferença na vida de alguém. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Ricardo finalmente decidiu que queria mudar não apenas sua vida, mas ajudar outros, ele procurou por Jorge. O encontro foi como a colisão de dois mundos diferentes, mas com um objetivo em comum. Francisco e Jorge, homens de origens diversas, unidos por um sonho: transformar a realidade das pessoas que, assim como Jorge, viviam em situação de vulnerabilidade. O que viria a seguir seria uma luta intensa que desafiaria tanto os poderosos da cidade quanto a própria essência humanitária que Jorge sempre manteve. O que eles enfrentariam na busca por um futuro melhor, e até onde essa amizade ousaria ir? A cidade, como um olho que tudo vê, estava prestes a testemunhar essa transformação surpreendente. Jorge nunca imaginou que sua vida mudaria por causa de uma simples carta. Aquele encontro com Ricardo era como um sonho longo guardado em seu coração, mas agora parecia real. Quando os olhos do milionário finalmente se encontraram com os de Jorge, uma onda de emoções tomou conta do ar. O que começar como um gesto de solidariedade estava prestes a desencadear uma amizade inesperada. Você me deu esperança, disse Ricardo com a voz embargada. Ele ainda não compreendia a profundidade daquele momento. Enquanto Jorge apenas sorri, seu coração palpitaria de nervosismo. Era como se um novo capítulo de suas vidas estivesse apenas começando, e ambos estavam prontos para escrever a história. Ricardo, com seu jeito charmoso e carismático, começou a contar sobre sua vida antes do acidente. Ele falava das festas, dos negócios e do vazio que inexplicavelmente o acompanhava sempre. Mesmo cercado de pessoas, sentia-se só. As lágrimas nos olhos de Jorge mostravam a empatia que ele sentia por um homem que parecia ter tudo, mas que na verdade estava perdido. Vamos fazer algo a respeito, propôs Jorge com determinação. Ele não queria apenas ser um espectador, queria ação.
Tem muitas pessoas que precisam de ajuda, assim como eu um dia precisei. Ricardo assentiu, admirando a ousadia do amigo, que tinha a coragem de lutar, mesmo sem nada. Nos dias que se seguiram, eles começaram a bolar um plano. Ricardo usaria seu conhecimento sobre negócios e seu contato com investidores para criar um projeto voltado às necessidades das pessoas em situação de rua. Jorge, por sua vez, iria compartilhar sua experiência e as reais necessidades da comunidade. Era uma combinação poderosa, como se o passado de cada um se unisse para um futuro brilhante. Entretanto, poderiam os desafios ser maiores do que imaginavam? A cidade não esperaria por eles. Enquanto se preparavam para lançar o projeto, uma nova onda de adversidade surgiu. Um grupo de empresários com interesses próprios começou a antagonizar o projeto, usando sua influência para desacreditar a ideia de Jorge e Ricardo. São apenas mais uma dessas iniciativas fadadas ao fracasso, murmuravam em encontros fechados. Jorge sentiu o peso do mundo em seus ombros, questionando se realmente poderiam enfrentar um sistema tão implacável. Lembre-se de quem somos. Não estamos sozinhos, dizia Ricardo, tentando reanimar a coragem de Jorge. Mas no fundo, ambos sabiam que o caminho seria tortuoso. Aquela batalha não seria apenas contra os poderosos, mas também contra as expectativas da sociedade. Tinham que provar que o amor, a empatia e a solidariedade, muitas vezes considerados idealismos, representavam uma força inabalável. Enquanto se preparavam para apresentar oficialmente o projeto, Jorge sentou-se em um barranco, com Santos ao seu lado. Ele olhou para a cidade em que viveu por tanto tempo, mas que parecia tão distante agora. Às vezes o medo tentava entrar em sua mente, mas Jorge respirou fundo e abriu o coração para o futuro. Estamos prontos, meu amigo, ele murmurou a Santos. Independentemente do que aconteça, vamos lutar por todos. Santos, como sempre, balançou a cauda, como se entendesse a gravidade da situação. E assim, a contagem regressiva começou. O evento de lançamento estava marcado. Seria a chance deles mudarem a narrativa da cidade. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, uma notícia inesperada abalou suas vidas. Os empresários rivais tinham um plano mais profundo. O que isso significaria para o futuro de Jorge e Ricardo? A cidade estava prestes a ver uma reviravolta, e o tempo estava se esgotando. O clima pesava no ar no dia do lançamento. As luzes brilhantes da cidade pareciam desvanecer quando Jorge e Ricardo chegaram ao local. O auditório abarrotado aguardava a palestra, mas a tensão era palpável. Doces promessas de um futuro melhor estavam sob ataque e eles sentiam que precisavam ser a voz da esperança ali. Jorge, você está bem? Ricardo perguntou enquanto olhava para o amigo, notando os olhos ansiosos e a mão trêmula. Jorge assentiu, mas uma tempestade de preocupação se formava em seu peito. Só me preocupo com o que irão pensar da gente. E se não acreditarem na nossa ideia? Jorge respondeu, apertando os punhos na tentativa de manter a calma. Precisamos apenas ser verdadeiros, isso é o que importa, Ricardo respondeu, convencido de que a autenticidade poderia superar qualquer crítica. O poder da verdade sempre foi a chama que iluminou suas vidas. Quando finalmente subiram ao palco, a plateia olhou atentamente. O silêncio era ensurdecedor, e os rostos demonstravam uma mistura de expectativa e ceticismo. Os dois amigos se encararam, e naquele momento tudo parecia claro. Ricardo começou a falar sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas em situação de rua, seus sonhos destruídos, e o sistema que parecia desprezá-los. Jorge, cheio de emoção, interviu com um relato pessoal que fez o silêncio se espessar como um manto ao redor. Eu passei noites sob as estrelas, sem saber se veria o sol nascer novamente. Conheço o medo de não ter para onde ir. A voz de Jorge falhou. As lágrimas escorriam enquanto o calor do público tornava-se evidente. Mas também conheço a força que temos quando ajudamos uns aos outros. Não somos invisíveis. As palavras de Jorge reverberaram. Ele viu algumas pessoas da plateia enxugando lágrimas, e isso lhe deu um novo impulso. Ele prosseguiu, desenhando uma imagem vívida da cidade dos sonhos que poderiam criar juntos. Um lugar onde todos teriam acesso a cuidados, abrigo e, mais importante, dignidade. Contudo, no fundo da multidão, Jorge conseguiu ver as expressões de desdém dos empresários adversários. Aqueles rostos que só reagiam à oportunidade e lucro, ainda que a vida pulsasse com coragem em frente a eles. A apresentação se movia com emoção, mas a tensão não deu trégua. O plano secreto que os opositores haviam arquitetado pairava como uma sombra sobre tudo. Após a palestra, eles foram cercados por perguntas, algumas delas incisivas e maldosas. Isso é apenas mais um sonho, e nosso tempo e dinheiro são preciosos demais para perder. O que você tem a dizer, Jorge?
O homem que questionou tinha expressão dura e tom desdenhoso. Que eu sou a prova de que mesmo quando a vida parece desesperadora, sempre há um caminho, Jorge respondeu firme, com o coração batendo rápido. Sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem de lutar por eles. Ricardo sentiu a energia da sala mudar. Aquela interação crua estava tocando em profundezas que ele não sabia que existiam. Mas os empresários não se renderiam facilmente. A batalha apenas começava. Com a apresentação concluída, a insegurança deu lugar a um comprometimento renovado. No entanto, o clima sombrio da rivalidade palpável os alertava de que não estava tudo perdido. E quando Jorge olhou para Ricardo, viu o mesmo brilho de determinação em seus olhos. Eles não poderiam desistir agora. Mas enquanto caminhavam para fora do auditório, uma mensagem de texto inesperada apareceu na tela de Jorge. Seu coração parou por um instante. Era uma ameaça sutil, um aviso de que estavam sendo observados, que podiam ser desmantelados. O que isso significa? O que mais eles estão planejando? Jorge murmurou com a respiração acelerada. Uma sensação inquietante pesava sobre eles e a batalha, agora, não era apenas uma questão de sonhos mas de sobrevivência. E a pergunta ecoava em sua mente. Até onde estariam dispostos a ir para proteger o que haviam começado? Jorge segurou o celular com força, sentindo o peso daquela mensagem quase como uma bomba. Ao olhar para Ricardo, percebeu que seu amigo compartilhava a mesma inquietação. O auditório estava se esvaziando, mas o impacto daquele momento permanecia. Precisamos nos reunir logo. Foi tudo que Ricardo disse, os olhos fixos nos de Jorge, como se estivessem conspirando em um plano silencioso. Os dois se afastaram da agitação do público, buscando um canto mais tranquilo para discutir a situação. Sentados em um banco no parque próximo, o cheiro de terra molhada da noite encheu o ar. O brilho das luzes da cidade se misturava com as estrelas, mas o céu parecia mais opaco sob o peso de suas preocupações. É como se estivéssemos jogando uma partida de xadrez, mas as peças estão se movendo sozinhas. Eles têm um plano, e a gente precisa descobrir qual é. Jorge exclamou, sua voz tremendo de ansiedade. Temos que focar em reunir apoio. O que apresentamos hoje, as histórias, ainda ressoam. Vamos tentar contatar aqueles que se emocionaram. Eles podem ser fundamentais. Ricardo respondeu, dando um leve soco na mão enquanto a determinação fissurava sua insegurança. O toque vibrante de um novo aviso de mensagem interrompeu o momento. Jorge rapidamente desbloqueou seu celular e quase levou um susto. Era uma filmagem que lhe foi enviada. Incertezas dançaram em sua mente, mas a curiosidade o consumiu. A cena mostrava um morador de rua, vestido de maneira rasgada, se aproximando de um homem em um terno caro que parecia estar esperando por um táxi. Olhe isso! Jorge chamou Ricardo e começou a assistir ao vídeo. O homem, aparentemente invisível para muitos, estendeu a mão em um gesto de saudação. O homem de terno hesitou, mas então, algo inesperado aconteceu. O morador de rua se abaixou e, com um gesto simples, entregou um pequeno cardápio de papel. Era uma lista da quantidade de comida que ele havia coletado naquela semana, doações dos comércios locais. O homem de terno franziu a testa, mas, em vez de ignorar o gesto, sorriu. Ele parecia genuinamente tocado, e antes que Jorge pudesse piscar, o milionário começou a conversar com o morador de rua. Era um momento pequeno, mas a conexão parecia tão forte que estava além do que as palavras poderiam retratar. Esse gesto traz esperança. Olha como um pequeno gesto pode mudar tudo. Jorge comentou com uma nova centelha de inspiração brotando em seu coração. Se essa história conseguir viralizar, podemos criar um movimento. Mostrar que cada um tem seu valor. Sim. Essa é a resposta que precisamos. Vamos criar um vídeo, um movimento em que as pessoas possam ver a empatia, o poder do gesto humano. Ricardo respondeu, já começando a anotar ideias em seu celular. Com cada nova ideia que brotava, a urgência em descobrir a verdade por trás daquela ameaçadora mensagem parecia diminuir um pouco. Juntos, geraram um plano. Eles iriam mobilizar todos que haviam se emocionado. Precisavam documentar histórias de superação, gestos de união e resistência. O que já estamos enfrentando é apenas uma sombra do que podemos criar. E se formos rápidos, podemos surpreender eles. Jorge disse, a voz agora firme, pulsante de novo ânimo. Mas enquanto discutiam os próximos passos, uma sombra passou pela mente de Jorge, como um sussurro sombrio. E se, ao criarem esse movimento, despertassem a fúria ainda mais daquele que os ameaçava? A pressão estava se intensificando e a pergunta ecoou novamente, mais forte do que antes. Até onde você iria para manter a esperança viva?
Enquanto Jorge e Ricardo planejavam sua luta por um futuro melhor, a escuridão da ameaça ainda pairava sobre eles. A batalha pelo coração e alma daquela cidade estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu com um sol radiante, mas a preocupação de Jorge e Ricardo ainda pesava em seus corações. Enquanto caminhavam em direção ao café onde planejavam se reunir com algumas das pessoas que se emocionaram durante a apresentação, suas mentes estavam abarrotadas de ideias e incertezas. Estamos indo na direção certa? O que se eles não se importarem? E se a repercussão não for como imaginamos? Jorge perguntou, a ansiedade quase palpável em sua voz. Calma, cara. Lembra da história do morador de rua e do milionário? Às vezes, são os gestos simples que têm o poder de tocar as pessoas de forma profunda. Vamos focar nisso. As histórias que queremos contar não são só sobre superação, mas sobre conexões sinceras. É isso que vai tocar o coração das pessoas, respondeu Ricardo, com o olhar firme e esperançoso. Ao chegarem ao café, visualizaram um pequeno grupo reunido no fundo do estabelecimento. Eram pessoas que haviam se emocionado com suas últimas apresentações e que, de alguma forma, sentiam a necessidade de ajudar. O ambiente estava carregado de entusiasmo, mas também de uma pitada de nervosismo. Oi, pessoal! Obrigado por estarem aqui hoje, Jorge começou, sentindo o coração acelerar. Ele respirou fundo e continuou, queremos criar um movimento, algo que mostre como pequenos gestos de empatia podem mudar a vida das pessoas. Precisamos da ajuda de vocês para espalhar mensagens de esperança. Os rostos ao redor da mesa iluminaram-se. Nomes foram ditos, ideias começaram a fluir e logo estavam todos falando ao mesmo tempo, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. E se fizermos um mural com as histórias das pessoas, um mural vivo onde todos possam deixar suas marcas? Uma das mulheres sugeriu, com os olhos brilhando de inspiração. Temos que incluir as redes sociais. A ideia é fazer um desafio, onde as pessoas postem seus próprios gestos de empatia, usando uma hashtag que cria um movimento. Disse outro rapaz, batendo palmas com entusiasmo. A cada ideia que surgia, a sensação de que estavam trilhando um caminho certo tornava-se mais forte. A união de todos ali era tangível. Era como se uma onda de esperança estivesse se formando, pronta para se espalhar. Enquanto a reunião seguia, Jorge não conseguia deixar de sentir que algo maior estava em jogo. Assim que os participantes começaram a discutir seus planos, algo inesperado interrompeu a conversa. O celular de Ricardo vibrou, e ele o desbloqueou rapidamente. O rosto dele ficou pálido. Gente, vocês não vão acreditar. Olhem isso! Ele exclamou mostrando o vídeo que havia recebido. Era uma gravação ao vivo de uma concentração na praça central da cidade, onde um grupo de pessoas se reunia para discutir a situação de moradores de rua. O que parecia ser um movimento espontâneo estava crescendo rapidamente e, para a surpresa de todos, o homem de terno do vídeo que Jorge assistira na noite anterior estava lá, falando com fervor sobre a importância de uma mudança social. O milionário, ele está apoiando a causa. Jorge gritou, mal contendo a emoção. Os olhos de todos se arregalaram ao perceber que o homem que uma vez havia sido apenas uma figura distante agora estava se aventurando a ser a voz de uma transformação. Essa pessoa estava prestes a dar um novo significado ao que havia se iniciado com um simples gesto de um morador de rua. A conversa fluiu entre ideias e planos de ação, enquanto o clima mudava para algo mais urgente. Jorge se lembrou da sombra que o assombrava. Eles estavam prestes a enfrentar um momento decisivo, onde a esperança estava prestes a dar um passo à frente. Mas a pergunta ainda persistia em sua mente: até onde chegariam para garantir que essa mudança realmente acontecesse? Nesse instante, ele decidiu que não podiam recuar. Havia uma faísca de transformação no ar, e para Jorge, essa era a melhor chance de sua vida. A cidade precisava de esperança e, ao que parecia, eles estavam prestes a se tornar um canal para isso. Mas, enquanto os planos se desenvolviam, um pensamento sombrio cruzou sua mente, lembrando de quem ainda estava por trás da ameaça. E se tudo isso fosse apenas o calmante antes da tempestade? O café pulsava com energia e determinação, enquanto as mentes fervilhavam com as possibilidades de verdadeiras mudanças. Jorge olhou ao redor e viu sorrisos e mãos levantadas, todos prontos para contribuir. Ele se sentia como um maestro, coordenando uma sinfonia de esperança que poderia finalmente ser ouvida. Mas no fundo do seu ser, a inquietação não cessava. A reunião andava rápida, ideias sendo lançadas como confete em festa. Vamos criar um evento na praça. Algo que reúna arte, música e histórias ao vivo, propôs uma jovem de cabelo colorido. A sugestão foi recebida com palmas e gritos de aprovação.
Mas Jorge não conseguia tirar da cabeça a imagem tão vívida do homem de terno. Ricardo, percebendo a inquietação do amigo, decidiu intervir. Oi, galera. O Jorge tem uma ideia que pode ser chave para nosso movimento, ele disse, puxando Jorge para o centro da conversa. Vamos lá. O que você está pensando? Jorge respirou fundo, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. E se não for só um evento? E se, além de tudo isso, nós trouxermos o milionário para a verdadeira história? Para ouvir as vozes que ele quer mudar. Sua voz tremeu um pouco, mas os olhos de todos estavam fixos nele, esperando, ávidos. Como assim? Perguntou um dos participantes, franzindo a testa. Em vez de apenas fazer uma apresentação, vamos usar a história dele, mas do nosso jeito. Vamos levá-lo até no coração da cidade, para conviver com quem ele realmente deseja ajudar. Ver e ouvir as histórias ao vivo, Jorge disse animado, enquanto seu coração batia mais forte. As reações foram imediatas. Parece que a ideia pegou fogo. Mãos levantadas pedindo a palavra, olhares de debate e entusiasmo. Sim, isso pode gerar uma conexão verdadeira. Alguém comentou. Um murmúrio de excitação percorreu o ambiente. Era como se cada pessoa ali sentisse que estavam tecendo algo maior do que eles próprios. Mas por trás dessa chama, Jorge sentia um receio crescente. E se o plano não funcionasse? E se o milionário não estivesse disposto a se expor de tal modo? Ricardo, entre algumas sugestões e anotações, percebeu o silêncio de Jorge. Ei, amigo, você está bem? Você não está tão animado quanto o resto. É que, e se na hora H ele não se importar? E se ele não for como nós imaginamos? Não podemos esquecer que ele está em um pedestal, e nós, bem, estamos na realidade. Jorge desabafou, a voz baixa. Mas é exatamente por isso que precisamos tentar. Se ele tem uma chance de se conectar, seria um desperdício não aproveitá-la, Ricardo retrucou. Com os olhos ardendo de determinação. As vozes ao redor começaram a criar um plano de ação. Jorge estava preso em seus pensamentos. Como poderia existir esperança sem a vulnerabilidade? O que o milionário poderia realmente aprender se não se deixasse levar pela experiência humana? A reunião continuou fervendo, ideias fluindo até que Jorge, finalmente decidido, tomou uma ação. Vou tentar entrar em contato. Vou falar com ele diretamente. Não podemos perder essa oportunidade, mesmo que isso signifique ter que olhar para o cara que me deixou tão confuso. Você tem certeza? Isso pode ser arriscado, Ricardo disse com um olhar de preocupação. Às vezes é nas incertezas que se encontra o verdadeiro poder. E quem sabe o que podemos descobrir? Afinal, talvez tudo isso seja só o começo, Jorge respondeu, agora energizado pela decisão. Enquanto seus amigos se organizavam para desenvolver o evento e estratégias nas redes sociais, Jorge pegou seu celular e começou a digitar uma mensagem. Mas justo quando estava prestes a apertar, enviar, outra notificação surgiu na tela. Um novo vídeo intitulado A Verdade por Trás do Homem de Terno começava a rodar. Jorge não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, mas a sua intuição já dizia que poderia ser a chave para entender melhor não apenas o milionário, mas todo o movimento que estava surgindo. Um frio na barriga, Jorge hesitou, mas tinha que saber o que estaria por trás daquela fachada? E como isso mudaria o curso de suas vidas? Jorge sentou-se, a mente a 1000 por hora. O vídeo começava com uma cena filmada em um hospital, onde um homem de terno e gravata, o milionário, leia em uma cama, envolto em tubos e equipamentos médicos. O narrador, com uma voz grave e envolvente, explicava que o milionário passara várias semanas em coma após um acidente. Mas o que caprichosamente capturou a atenção de Jorge foi um morador de rua, aproximando-se do hospital, com um olhar de esperança e uma expressão que transbordava sinceridade. A câmera o seguia enquanto ele caminhava, seu rosto marcado pela vida dura na rua, mas seus olhos brilhando com algo mais. A cada passo, Jorge sentia uma mistura de emoções. O homem, que em outros tempos poderia ser invisível para todos, parecia carregar uma mensagem crucial. Eu trouxe algo para ele, sussurrou o morador, sua voz rouca mas firme. Uma oração, uma luz. O que ele faz por nós deveria ser agradecido, mesmo que ele não saiba. A declaração pairou no ar como um punho cerrado. O morador, então, encostou sua mão na parede do hospital, como se estivesse fazendo uma conexão além do físico. Jorge sentiu seu coração apertar. O gesto era simples, mas carregava um simbolismo imenso. O homem estava oferecendo não apenas uma declaração de gratidão, mas também um pedido silencioso para que o mundo nunca esquecesse as vozes que por muito tempo eram ignoradas. A câmera mostrou o morador de rua fechando os olhos, envolvido em sua própria reflexão,
enquanto o narrador descrevia o impacto que o milionário tinha na vida de tantas pessoas, e como essa conexão poderia ser a chave para a transformação de ambos. Os olhos de Jorge se encheram de lágrimas ao perceber que talvez aquele gesto poderia abrir um caminho que conectava o homem de terno e aqueles que ele queria ajudar. Era um momento de verdadeira vulnerabilidade, um lembrete poderoso de que todos, ricos ou pobres, estão interligados pelas mesmas esperanças e medos. Ele começou a idealizar como poderia usar essa narrativa em seu movimento. Precisamos mostrar isso para ele. Jorge falou em voz alta, quase sem pensar, atraindo a atenção dos que ainda discutiam em volta. Precisamos que o milionário entenda que a mudança não vem apenas de palavras, mas de gestos reais, de ouvir a dor e as histórias de quem realmente vive as dificuldades. Ricardo, que estava ao seu lado, concordou rapidamente. Esse homem trouxe uma luz, Jorge. Podemos usar isso. Sabe o que isso significa? O milionário pode se encontrar no meio do povo de verdade. Essa pode ser nossa chance. Mas enquanto as ideias fervilhavam e as pessoas começaram a animar-se de novo com os planos, Jorge não conseguia abafar a pequena voz de dúvida que sussurrava em sua mente. E se o milionário não estivesse disposto a ouvir? E se a conexão não acontecesse? E se tudo isso fosse em vão? A reunião continuou avançando, planos sendo esboçados, mas Jorge estava num estado intenso de contemplação. Um ruído logo atrás dele o fez voltar a atenção. Era um dos frequentadores do café, um artista local, erguendo uma pintura que retratava os rostos dos moradores de rua, cada um com suas próprias histórias impressionantes. Eu quero contribuir. Colocarei isso no evento. Assim o milionário poderá algo a mais do que números e estatísticas. Gritou o artista, sua voz cheia de paixão. Jorge olhou para a pintura, uma explosão de cores vibrantes que capturava a essência humana pura. Ele pensou que era isso que eles precisavam, um emaranhado de histórias visuais e audíveis que mostrassem a beleza nas dificuldades, mas também a fragilidade. Isso pode funcionar, ele pensou, pulsando com a energia do momento. Isso pode mostrar que estamos todos juntos nessa. Mas, antes que pudesse se perder em ideias, seu celular vibrou novamente. Ao olhar para a tela, ele estremeceu. Era uma mensagem do milionário, que finalmente havia respondido ao seu contato. Estou curioso para saber mais sobre seu projeto. Podemos nos encontrar? A mente de Jorge girou. O encontro que poderia mudar tudo estava prestes a acontecer. E agora sua missão não era apenas levar o homem até o povo, mas se certificar de que ambos estivessem preparados para essa conexão profunda. O que ele deveria dizer? Como eles poderiam se conectar verdadeiramente? Jorge respirou fundo, o coração disparando. Estava prestes a dar o passo mais decisivo de sua vida, mas sua mente fervilhava com um novo dilema. Será que poderia romper a barreira entre eles e fazer com que o milionário finalmente ouvisse? Jorge sentiu o olhar inquieto dos amigos, esperando ansiosamente que ele confirmasse o encontro. O peso da responsabilidade parecia maior do que nunca. Ele apertou o celular com força, tentando reunir coragem. O que eles poderiam discutir? Como transmitir toda a urgência e a necessidade de mudança? Eu vou responder agora, disse, ainda meio sem saber se deveria aproveitar a oportunidade ou se precisava de mais tempo para se preparar. Ricardo colocou a mão no ombro dele, um incentivo silencioso. Vai dar tudo certo, Jorge. Você tem algo valioso nas mãos. O milionário precisa disso. Com um quadriculado de emoções em seu peito, Jorge rapidamente digitou uma resposta. Ele propôs um encontro naquele mesmo dia, no café onde estavam, um lugar acolhedor, envolto por sorrisos e histórias. Enviou a mensagem e por alguns instantes ficou paralisado. Esperou uma reação, um sinal, mas a tela permaneceu em silêncio, como um oceano tranquilo aguardando uma tempestade. Enquanto o tempo parecia arrastar-se, ele voltou a olhar para a pintura que o artista apresentará. As cores vibrantes de cada rosto pareciam demandar atenção, como se estivessem dizendo que suas histórias precisavam ser contadas. A imagem do morador de rua que orou pelo milionário voltou à sua mente. Era um símbolo, uma ponte entre dois mundos. E se ele não se importar? Jorge murmurou, sua vulnerabilidade aparecendo. E se ele se importar demais? Retrucou Ricardo, com um brilho esperançoso nos olhos. Acredita na mudança, Jorge? Um frio na barriga tomou conta de Jorge. Cada gota de insegurança o atravessava, deixando-o dividido entre o medo do fracasso e a possibilidade de uma nova oportunidade. O café, embora vibrante e acolhedor, agora parecia um campo de batalha, um espaço onde seu futuro poderia ser moldado. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a mensagem do milionário voltou. Perfeito. Estarei aí em 1 hora.
Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. O coração acelerou e mais uma vez, a conversa começou a fervilhar em sua cabeça. Eles precisavam tocar no coração dele, despertar algo que ele não sabia que existia. Era isso que Jorge queria, uma abertura, um espaço para que o milionário não apenas escutasse, mas vivesse. Ele decidiu convocar todos para um brainstorming. Vamos juntar as ideias e preparar algo especial. Precisamos que ele sinta a importância disso tudo, sugeriu. Já quase sem o controle do tempo, o grupo se organizou rapidamente. Conversas rápidas, risadas nervosas e olhares cheios de expectativa marcaram a preparação. Cada história coletada, cada gesto registrado merecia ser apresentado ao milionário. Quando olhou pela janela, Jorge viu a cidade passando ignorante para o lado de fora, enquanto ele se sentia como uma maçã madura pronta para ser colhida, cheia de promessas e de um novo começo. Entretanto, uma nova dúvida lhe ocorreu. O que aconteceria se o milionário não estivesse disposto a ver além do seu mundo? Jorge balançou a cabeça, tentando afugentar esse pensamento traiçoeiro. Eles teriam que fazer esse encontro especial, uma experiência que fosse inegável. Ao mesmo tempo, ele se perguntava por que o milionário, com todo o seu poder e influência, não havia percebido antes a dor que marcava as calçadas da cidade. A uma hora a tensão se espalhou como eletricidade. Quando o batido da porta soou, Jorge sentiu um misto de alegria e medo. O homem que poderia potencialmente mudar tudo havia acabado de entrar. O que ele encontraria ali? E será que o milionário conseguiria perceber que a verdadeira riqueza estava na conexão genuína? Jorge respirou fundo e se posicionou. O momento estava finalmente diante deles. Mas no fundo da mente do Jorge havia uma pergunta que não o deixava em paz. E se, apesar de tudo, o que eles esperavam se tornasse apenas mais uma ilusão? Jorge respirou fundo, suas mãos tremiam ligeiramente. O ambiente do café, antes acolhedor, agora pulsava com uma energia quase palpável. Os amigos olhavam para ele com expectativa. O milionário, um homem que parecia ter tudo, estava ali diante deles, e Jorge sentia que a responsabilidade daquela conversa era sua. Cada palavra que escolhesse tinha o poder de mudar destinos. O homem, alto e elegante, aproximou-se da mesa com um sorriso simpático, mas com aquele ar de quem estava sempre correndo. Assim que se sentou, todos à mesa se endireitaram, como se uma nova atmosfera tivesse se instalado. Jorge, o porta-voz momentâneo de esperança, iniciou a conversa. Obrigado por ter vindo. Ele começou, a voz um pouco mais firme do que ele se sentia. Queremos falar sobre algo que acreditamos que pode impactar muitas vidas. Ele olhou para os amigos, que assentiam e o incentivavam. Era hora de apresentar as cartas na mesa, e ele tinha que fazê-lo com paixão. Enquanto falava, Jorge podia sentir a atenção do milionário se intensificando. Ele compartilhou histórias de pessoas que enfrentavam dificuldades nas ruas. Citou um morador de rua que orou por ele e como esse ato simples havia reverberado tão profundamente em suas vidas. Os outros amigos de Jorge foram acrescentando detalhes, pintando um quadro vibrante da realidade que muitas vezes era ignorada. Precisamos de seu apoio, finalizou Jorge, agora mais confiante. Não apenas financeiro, mas também emocional. Precisamos que você veja a verdadeira essência do que está acontecendo aqui. Silêncio. O milionário, que ouvia atentamente, hesitou um momento, como se processasse cada palavra. Eu entendo o que você está dizendo, disse ele com um olhar ponderado. Mas a realidade é complicada. Eu não sei como eu poderia ajudar. Aquela resposta foi como um balde de água fria. Jorge sentiu que o chão sob seus pés começou a tremer, uma frustração crescente misturada com tristeza. Ele olhou nos olhos do homem, buscando uma centelha de compreensão. A mudança começa com um passo, Jorge insistiu, quase implorando. Um gesto, uma atitude. O que não podemos é desistir. Os amigos de Jorge se uniram ao seu lado, criando um coro de vozes que ecoava determinação e esperança. Ouvir o sofrimento dos outros, abrir os olhos e se tornar parte de uma solução foi o que eles clamavam. O milionário, por sua vez, parecia se perder em seus próprios pensamentos. As paredes de sua indiferença, que haviam sido construídas ao longo de anos, começavam lentamente a rachar. Foi então que Jorge percebeu. A verdadeira batalha não era apenas convencer o homem a ajudar, mas em ajudá-lo a ver o mundo de forma diferente. Ele decidiu mudar a estratégia. Não estou aqui apenas para que deseje mudar o mundo, disse ele com firmeza, sua voz cheia de emoção. Estou aqui para mostrar que todos merecem ser ouvidos e compreendidos. O milionário olhou para Jorge, como se finalmente enxergasse o homem à sua frente. A expressão dele se suavizou. No silêncio que se seguiu, uma compreensão mútua parecia emergir.
Como se uma ponte invisível começasse a se formar entre eles. Após alguns momentos de reflexão, o milionário respirou fundo e suas palavras, embora cautelosas, foram carregadas de esperança. Talvez haja algo que eu possa fazer. Vamos conversar mais. O coração de Jorge disparou. Mas antes que pudesse processar o que aquilo poderia significar, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. As janelas do café vibraram com a intensidade, fazendo todos se virarem para ver o que estava acontecendo. Era uma manifestação, pessoas se agitando com cartazes e gritos de protesto. O contraste daquela situação repentina trouxe um novo desafio. Jorge sentiu a adrenalina inundar seu corpo novamente. Ele sabia que a conversa que começava a se desenrolar estava prestes a ser interrompida por uma turbulência maior do que imaginava. Como o milionário reagiria a isso? E acima de tudo, seria aquele o momento decisivo que eles tanto esperavam? O barulho da manifestação do lado de fora crescia como um trovão, e Jorge sentiu sua ansiedade disparar. Ele trocou olhares com Ricardo, que estava tão tenso quanto ele. O inesperado tumulto refletia a luta que muitos enfrentavam. E Jorge se lembrou da força que o unia a todos aqueles que clamavam por mudança. Mas como aquela situação afetaria a conversa tão esperada com o milionário? Ricardo, percebendo o nervosismo de Jorge, apertou seu ombro, sinalizando que eles precisavam se manter firmes. A conversa não poderia ser interrompida pela agitação do mundo exterior. O milionário olhou pela janela, sua expressão agora tomada pela curiosidade e uma pitada de ansiedade. Uma jovem ativista, com um cartaz que dizia "Vidas importam", gritou do lado de fora. Jorge se lembrou da importância daquele momento. Toda a luta deles estava ali, exposta à luz do dia e tomada por vozes que clamavam por dignidade. "Essa é a realidade que queremos que você veja", Jorge disse, direcionando seu olhar ao milionário. "Essas pessoas não estão aqui apenas por acaso. Elas estão buscando um futuro melhor. E neste exato momento, todas as suas histórias estão interligadas, assim como a nossa." O milionário parecia cada vez mais tocado. As palavras de Jorge reverberavam não apenas no ambiente, mas batuceavam nos muros de sua indiferença. Já não era apenas uma conversa, era um chamado à ação. E as vozes do lado de fora estavam ali para lembrar que a mudança não poderia ser ignorada. Eu não sabia", disse o milionário finalmente, sua voz um pouco mais trêmula. "Sempre olhei de longe, mas ouvindo você agora, sinto que preciso fazer algo." Jorge sorriu, sentindo uma onda de esperança envolvê-lo. "E esse algo começa com um gesto. Junte-se a nós. Vamos mostrar que a empatia é mais forte do que qualquer obstáculo." O olhar firme de Jorge rivalizava com a força da manifestação. Agora havia uma conexão. A barreira que separava os mundos começava a se desfazer. Mas ele sabia que ainda precisava fazer mais, para que o milionário visse a verdadeira profundidade da situação. "Venha conosco. Ouça as histórias. Veja os rostos", Jorge insistiu, a paixão em sua voz pulsando como um coração que precisa bater mais forte para ficar vivo. "Não podemos apenas falar, precisamos agir." Após um momento de hesitação, o milionário assentiu. A expressão de determinação começou a surgir em seu rosto. "Está certo, me mostre. Vamos até eles." Quando saíram do café, o ar estava carregado de uma energia palpável. Jorge e Ricardo lideraram o milionário em direção à manifestação. Ao se aproximarem, as vozes começaram a se intensificar, e os olhares das pessoas se voltaram para ele. Entre aquelas expressões havia expectativa, esperança e uma necessidade silenciosa de serem ouvidos. "Este é um dos homens que quer ajudar", Ricardo anunciou, tentando sintonizar a multidão. O murmúrio cresceu, agradasse ou não. O milionário se apresentou, e a reação foi uma combinação de surpresa e ceticismo. Mas ele se colocou à disposição e começou a ouvir. "Quero entender." A conexão com as pessoas que falavam com ele era genuína. A vulnerabilidade deles tocou sua alma de uma maneira que ele nunca havia experimentado. As histórias brotaram como flores em campo aberto. Cada relato de dor e superação, cada luta, cada sorriso. E para Jorge, era como testemunhar a magia. A transformação da narrativa estava começando a acontecer, e diversos rostos ali se tornaram um só, pulsando de vida e esperança. "Estamos juntos nessa", Jorge repetiu em seu coração. E ao olhar para o milionário, ele viu lágrimas brotando de seus olhos. A conexão estava feita. Era um momento em que duas realidades se encontravam. A cidade estava mudando. As vozes que outrora eram invisíveis agora clamavam por mudanças e acompanhavam o ritmo de um novo dia. A promessa de um futuro diferente começava a se concretizar, e Jorge sabia que essa era apenas a primeira de muitas batalhas a serem enfrentadas juntos. A transformação estava em curso, e não havia volta.
O milionário, agora mais do que um mero observador, começava a entender que a verdadeira riqueza vinha da conexão e da ação. E a cidade de São Paulo, um caldeirão de esperanças, ecoou com essa nova força, de um optimismo renovado pela união de suas vozes. E assim, o ciclo se completava. Jorge, um homem à margem da sociedade, tornará-se um símbolo de mudança, evocando a coragem de se expor e lutar por todos. Ele olhou para Santos, seu leal amigo, e sorriu. O gesto mais simples, aquele que havia começado como uma carta, esboçou um novo capítulo na história de muitos. Enquanto as palmas e os gritos de encorajamento ecoavam ao redor, uma nova esperança nascia na cidade. Jorge sabia que não estava sozinho, e com a determinação que surgira daquele encontro, ficou evidente que juntos poderiam erguer a cidade novamente. Uma história de cada vez. Agora, é seu momento, querido leitor. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão mais transformações inesquecíveis. Lembre-se de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Deixe um comentário com suas reações e sentimentos sobre este final poderoso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos espalhar essa mensagem de esperança.